Olá, hoje apresentaremos a definição e as formas fundamentais dos mercados de contratos derivativos. Faremos na aula de hoje uma introdução a esses mercados de contratos, mostrando vários exemplos. Mas o que são os contratos derivativos? Contratos derivativos, são instrumentos que derivam do ativo que lhes dá origem. Por exemplo, um contrato futuro de soja depende do preço da soja no mercado à vista. Um contrato futuro de petróleo também depende desse preço do petróleo no mercado à vista. Teríamos também, além das mercadorias, ativos financeiros, contratos futuros de moeda, de índice de bolsa, de taxa de juros, de ações e etc. Veremos agora um depoimento sobre a definição dos contratos futuros. Derivativos são instrumentos que derivam de um outro ativo. Podem ser, por exemplo, contratos futuros de soja. Os contratos futuros de soja derivam da soja no físico. Podem ser também opções de Petrobras, que derivam do ativo Petrobras. No caso, a gente chama de físico também. Vemos no depoimento de Tito Guzmão a menção aos contratos futuros de soja e de ações de Petrobras, classificando esses contratos futuros como instrumento derivativo. Mas são só esses instrumentos derivativos que existem? Não. Também temos como derivativos os contratos de opção, opção de compra, opção de venda, direito de comprar um ativo e direito de vender um ativo. Também depende do ativo que dá origem. Por exemplo, o direito de comprar dólar daqui a 30, 60 dias, ou o direito de vender dólar. Isso não esgota os instrumentos derivativos. Teremos ainda, além dos futuros das opções, os contratos de swaps e os contratos a termo. Também são classificados como instrumentos derivativos. Além disso, poderíamos falar nos derivativos de derivativos. São contratos de opções de swaps, contratos de opções sobre futuros e ainda contratos de opções sobre opções. Vejamos a importância e o crescimento do uso desses contratos derivativos. Esses contratos têm crescido muito, a partir da década de 80 até o momento atual. A importância dele está na sua função econômica. A função econômica dos derivativos é transferir riscos. Riscos de quem pode carregar esses riscos, aceitando riscos daqueles que não podem carregar os riscos. Por exemplo, poderíamos ter um exportador que sofre o risco de valorização do real em frente ao dólar, e o importador, que sofre o risco da desvalorização do real frente ao dólar. Então, esses agentes poderiam procurar um banco, cada um com seu risco sendo transferido para o banco. O banco compensaria o exportador, no caso da moeda sofrer valorização, e compensaria o importador, no caso da moeda sofrer desvalorização. Então, o banco, nessa sua função, não estaria comprando esses riscos. Por que o banco faria isso? Esse é um serviço que o banco presta, e, além disso, o banco tem vários clientes. Ele consegue distribuir esse risco com outros clientes que trabalham com ele. Então, portanto, ele não ficará exatamente com todo esse risco da operação com o exportador e com o importador. Mas seria possível uma operação direta entre exportador e importador? Sim. Vejamos como. Sem a participação do banco, o exportador pode combinar com o importador, fazer a compensação que mencionamos. Se a taxa de câmbio subir, o importador perde e ele ganharia uma compensação do exportador. E ao contrário, se a taxa de câmbio descer, houver uma valorização do real frente ao dólar, o importador poderia fazer essa compensação para o exportador. Não haveria, portanto, necessidade da intermediação do banco nessa operação. Isso é fácil acontecer? Não, é difícil acontecer. Por quê? É difícil encontrar o exportador e importador que tenham esses interesses bem casados. Daí a função do intermediário financeiro, que é o banco. Quem são os participantes dos contratos de mercados derivativos? Aí teríamos 4 participantes principais. São os hedgers, que procuram proteção, os especuladores, os arbitradores e os market makers. Vejamos quais são as diferenças entre um hedger e um especulador. Quem são os hedgers? Os hedgers são aqueles que procuram proteção. Vejamos o caso há pouco do exportador e do importador. Eles poderiam procurar proteção contra mudanças cambiais. No caso do exportador, ele perde com a valorização e o importador com a desvalorização. Então, eles estariam com uma posição física, que se chama, para ser protegida por um instrumento derivativo. Isso pode ser feito com contratos futuros, com contratos de opções, com swaps ou com contratos a termo.
Especulador, né? O que é um especulador? O especulador é aquele que assume riscos, né? Esse é o contraste dele com o hedger. O hedger procurou proteção, o especulador não, assume, né, que uma certa tendência vai, né, dominar o mercado e aposta nessa tendência. Por exemplo, a subida do índice da Bolsa. Se ele acha que a Bolsa, né, a Bovespa, vai subir bastante, ele pode comprar contratos futuros, comprar opções, né, e apostar nessa tendência. A função, né, do especulador é uma função nociva aos mercados? Não, não é. O especulador, quando procura comprar, né, a preço baixo e vender a preço alto, ele tende até a estabilizar os mercados. Tá? E ele, além disso, dá liquidez. Né? O mercado tem mais um participante ativo. Tá? O terceiro, né, agente desse mercado é o arbitrador. O arbitrador é aquele que procura ganhar com imperfeições no mercado. Por exemplo, ele pode olhar a taxa de câmbio hoje no mercado à vista e a taxa de câmbio no contrato futuro. E achar que a taxa de câmbio no mercado à vista está barato em relação ao futuro, comprando a taxa de câmbio à vista e vendendo imediatamente um contrato futuro. Ou seja, ele procura distorções no mercado para ganhar em cima disso. Tá? E sua função também é importante, porque através dessa busca de distorções ele consegue, né, empurrar o mercado para um determinado valor. Ou seja, essa arbitragem, esse ganho, né, puro, esse lucro que ele obtém, tende, né, a se desfazer rapidamente, porque todos os mercados estão à busca de um certo lucro. E, por fim, temos o market maker. Né? O market maker é aquele que dá liquidez ao mercado. Ele compra e vende ativos, derivativos, para poder dar liquidez ao mercado. Essa é a função dele. Vejamos agora as estruturas fundamentais dos instrumentos derivativos. Como podemos classificar esses instrumentos? Os contratos futuros, contratos a termo, os contratos de opções e contratos swap são os instrumentos básicos. Mencionamos também há pouco que existem, né, misturas de contratos derivativos. Por exemplo, opções sobre swap, opções sobre contratos.